É importante nós compreendermos que a Bíblia, da maneira como ela está escrita, nós podemos dizer que ela é uma grande narrativa. Isso é o maravilhoso da Bíblia. Se nós perdermos esta narrativa, nós não vamos compreender plenamente o que ela traz. O que é o sábado? É um descanso, ótimo. Mas que tipo de descanso? Estar na presença de Deus. Se nós compreendermos essa questão, nós vamos entender também alguns versos que, de alguma forma, se perguntam como nós podemos compreender versos que tratam sobre o sábado e mesmo também a relação do sábado com as diversas doutrinas cristãs. Deus não deseja que você seja um escravo do capitalismo, um escravo do trabalho. E então agora Deus diz: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, que te livrei da casa da servidão. Então o sábado é para devolver a humanidade para aqueles que foram criados à imagem e semelhança de Deus. Veja bem, ao invés de serem escravos, terem sua humanidade destruída e destroçada pelo seu estado de escravidão por alguém que era considerado um semideus, ali agora nós temos o relato da criação sendo dado para eles, chamando eles a celebrar a eternidade de Deus, porque eles foram criados à imagem e semelhança de Deus. Assim, o sétimo dia, ele seria a completude. E nele você tem duas coisas. Você tem separação e bênção. Essa bênção continua ativa em cada sábado. Quando chega o sábado e nós o recebemos e louvamos a Deus por isso e santificamos o sábado do Senhor, então nós recebemos a bênção do Senhor. O ritmo do mundo moderno está cada vez mais acelerado. O tempo parece estar mais e mais curto e escasso. O trabalho que suga as energias em troca da subsistência, as várias opções de entretenimento que se apresentam como escape da rotina escravizante, cada um tem sua contribuição em nos jogar na turbulenta experiência da vida. Parece que o que realmente importa vai ficando para trás. Temos a nítida impressão de que não estamos ficando mais jovens, e ainda assim, não estamos onde sempre quisemos estar. O que falta? Será que existe um antídoto para toda essa insanidade? A Bíblia apresenta no ápice de sua trama inicial o sétimo dia como conferidor de sentido e pontua a santidade e o amor de Deus como primordiais em sua criação. No episódio de hoje, veremos como o sentido do sábado pode ser compreendido através da narrativa e da estrutura da criação em Gênesis. Não saia daí, o Teólogos já vai começar. Logo no começo do capítulo 2, no primeiro versículo, se mostra que está se dando uma conclusão à criação, ao relato da criação. Por quê? Quando nós comparamos Gênesis, capítulo 1, versículo 1, com Gênesis, capítulo 2, versículos 1 e 2, nós vamos ter algumas semelhanças. Vamos ver aqui na Bíblia. Gênesis 1, versículos 1 e 2, diz: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Após esta introdução, nós não temos a expressão céus e terra aparecendo juntas. Essa expressão ela só vai aparecer novamente quando nós chegamos em Gênesis 2, 1, que é o início do relato do sétimo dia. Então nós temos aqui o que é apresentado, olha, Gênesis 2, 1. Assim foram acabados os céus e a terra, com todo o seu
exército. É interessante que no versículo 2 do capítulo 1, após ser dito que Deus havia, no princípio, criado os céus e a terra, aparece a terra sem forma e vazia. Gênesis 2:1 fala, agora acabou a criação. E todo o seu exército, o termo exército aqui indica tudo aquilo que tinha sido criado. E logo no versículo 2 indica quando isso acontece. O versículo 2 do capítulo 2 diz, ora, havendo Deus completado no dia 7º a obra que tinha feito, descansou nesse dia de toda obra que fizera. Ou seja, a declaração do 7º dia, da maneira como esse dia é apresentado, ele coloca o fim a todo o projeto de criação. Há um movimento na criação, aonde ocorre uma atividade de organização. Então, após, em Gênesis 1 e 2, dizer que a terra era sem forma e vazia, nós temos 3 dias aonde aquilo que era sem forma ganha forma. Então, no primeiro dia, havia trevas, e há um movimento de trevas para a luz. E ali é feita uma separação entre dia e noite. No segundo dia, há agora um novo movimento. Aonde havia apenas águas, são separadas as águas de cima e as águas de baixo, e é formado firmamento, que é chamado de céus. Aqui nós temos uma separação vertical. No terceiro dia, agora é feita uma separação, um movimento de água para terra. Então, se cria uma porção seca. Então, há essa separação. Então, a separação agora é horizontal. Então, aquilo que estava sem forma ganhou forma nos 3 primeiros dias. Já nos 3 últimos dias, do 4º dia para frente, há uma indicação de que se está apresentando que aquilo que estava vazio se torna povoado. Então, no primeiro dia, trevas para a luz. Agora, essa luz ganha um novo aspecto. Em vez de luz, passa a ter luminares. Então, agora, há aqui uma separação de estações e é povoado de forma completa, tanto durante o dia como durante a noite. Você tem agora todos os luminares em relação à terra. Então, o céu está povoado. No 5º dia, as águas e os céus que se fizeram separação vertical entre eles, no 2º dia, eles agora são povoados. Então, os animais das águas e dos céus passam a existir. E ali não é uma questão de separação mais. Agora nós temos seres vivos e é a eles dado uma bênção. E a bênção é multiplicar, encher. No 6º dia, aquilo que foi separado de forma horizontal no 3º dia, que era a porção seca da terra, ela estava vazia e ela agora também é povoada. Então agora você tem uma bênção, novamente, para que se multipliquem esses animais. Mas há uma bênção especial para o ser humano. Ele, além de multiplicar, ele também vai dominar. E aqui é apresentado pela primeira vez gênero, os 2 juntos ali. Então, quando nós olhamos para essa estrutura da narrativa da criação,
se vê uma estrutura literária bem organizada, de onde sai Deus criando um todo. Este todo estava sem forma e vazio, aí agora ele começa a ter forma, os 3 primeiros dias, e depois aquilo que era vazio se torna povoado, e no 6º dia está completo. Acabou. A criação é a marca registrada de Deus, uma declaração única de que não existe qualquer tipo de competição. Ao colocar o 7º dia como o evento culminante de toda a criação, a Bíblia descarta qualquer noção de que a natureza subsista por si mesma. A glória do Criador é reverberada de forma consciente, da primeira até a última sentença. A narrativa se repete vez após vez, e disse Deus, indicando que nada acontece fora da ação divina. Quando nós pensamos sobre o relato da criação e seu relacionamento com o sábado, e como isso pode se traduzir em significado ou em alto significado para a humanidade, nós precisamos parar para pensar um pouquinho no contexto no qual o livro de Gênesis foi escrito, qual o relato da criação foi escrito. Hoje é muito fácil para nós, como cristãos, abrirmos a Bíblia, termos acesso à Bíblia e lermos o relato do sábado, aprendermos sobre o relato da criação e como o relato da criação é composto. É muito fácil, nós temos acesso a muito mais do que o relato da criação de forma escrita. Mas quando nós paramos para pensar na pessoa que escreveu o relato da criação, o livro de Gênesis, e quando nós paramos para pensar para o grupo de pessoas para quem foi escrito, nós começamos a perceber o quão diferente era o contexto do qual o relato da criação foi escrito e para o povo, e as condições da qual o povo para o qual foi escrito, o povo receptor daquela mensagem, do qual ele vivia da gente. O relato da criação ele foi escrito por Moisés, dentro do livro, da composição do livro de Gênesis. E o livro de Gênesis ele não foi composto juntamente com os outros livros do Pentateuco. Ele foi escrito antes dos outros livros do Pentateuco, inclusive o Êxodo. Moisés, ele escreveu o relato da criação meditando justamente pensando na condição do povo de Israel, que ainda estava no Egito sob a escravidão. Então, quando ele escreve o relato da criação, ele escreve para um povo que está sendo oprimido por séculos, que havia em muito se confundido entre o relato da criação, a forma dos seus ensinamentos, das características dos ensinamentos do patriarcas sobre Abraão, Isaac e Jacó, e o relato que eles tinham que conviver diariamente sendo escravos no Egito por séculos. Então, a ideia de criação estava se perdendo. Moisés, ele escreve o relato da criação e o relato do sábado inserido no relato da criação, pensando nesse povo que está sendo oprimido e que é um povo iletrado, um povo que infelizmente não sabia nem ler e escrever. Quando nós paramos para perceber então como ele escreve o relato da criação, nós percebemos que nos primeiros 6 dias, a forma como ela é escrita segue um padrão. E é meio poético. É meio poético como o relato da criação ele é feito. Sempre tem uma introdução sobre o dia, o que Deus fez, que aquilo era bom, e no final o sol se põe, acaba-se o primeiro dia. E a mesma coisa acontece com o segundo dia, inicia-se o segundo dia, você tem algo que Deus faz, aquilo é bom, e termina-se então o segundo dia. E assim vai até o 6º dia. Mas quando chega no sábado, há uma quebra. Há uma quebra no ritmo daquela poesia que estava sendo elaborada para Moisés. No sábado, não existe o início e o fim. Não existe Deus criando algo e chamando aquilo de bom. O que existe é um relato de algo se iniciando e Deus chamando o homem para participar daquele descanso, daquela visão de toda a sua criação. É Deus chamando o homem, então, não para um início e um fim, mas para a participação da sua própria eternidade. E para as pessoas que eram analfabetas e que dependiam de ouvir o relato da criação,
a forma como eles foram criados, essa quebra de ritmo dos primeiros 6 dias por sábado é algo que chamaria a atenção deles. Então você tem a forma como o relato da criação foi feito. O segundo é pararmos para pensar no sábado, em Deus chamando o homem, os israelitas a participarem da sua eternidade. Os israelitas a participarem daquele momento divino. E vejam que no Egito eles eram escravos e o faraó era visto como um semideus, como alguém que estava além do ser humano. E o relato da criação é um convite para aqueles escravos, aquelas pessoas que haviam sido maltratadas e perderam a sua humanidade, a participarem daquela eternidade com Deus. Então o sábado é para devolver a humanidade para aqueles que foram criados à imagem e semelhança de Deus. Veja bem, ao invés de serem escravos, terem sua humanidade destruída e destroçada pelo seu estado de escravidão por alguém que era considerado um semideus, ali agora nós temos o relato da criação sendo dado para eles, chamando eles a celebrar a eternidade de Deus, porque eles foram criados à imagem e semelhança de Deus. Então, o relato da criação traz um novo significado, um significado que vai trazer identidade de humanidade para aqueles que haviam perdido da qual haviam sido retirado toda a sua humanidade. Um relato é um chamado à eternidade para aqueles que não tinham controle do seu tempo, do quando eles deveriam trabalhar. Um chamado à identidade de origem para aqueles que até mesmo a história dos seus antepassados havia começado a se perder por outros contos que existiam na terra do Egito, onde eles eram considerados escravos. Então o relato da criação ele é algo que é feito, é compilado de uma forma que é para se chamar a atenção daquelas pessoas e ao mesmo tempo que se chama a atenção daquelas pessoas que estão ouvindo o relato daquela criação, ele é feito para que aquelas pessoas que não tinham controle de seu tempo e haviam perdido a sua humanidade, elas possam entrar na eternidade junto com Deus, porque eles são considerados semelhantes, não a Deus, mas eles foram criados à imagem e semelhança de Deus. As solenes palavras que conferem ao sétimo dia um status único, em Gênesis, contêm a ideia de seleção e distinção. Chega a ser um paradoxo que justamente o dia em que Deus cessa toda a sua atividade criativa seja exatamente o dia que ele declara ser santo. Porém, o sétimo dia é transformado em bênção exatamente para todos aqueles que estão debaixo da esfera de influência desse Deus que descansa e que reconhecem a dependência que devem somente a Ele. Uma característica da poesia hebraica, uma característica da literatura hebraica é chamada quiasma. Imagine o número 1991. Tem o primeiro número, depois tem 29, depois o 1 no final. É mais ou menos isso. Tem a letra A, o verso 2 diz, Deus terminou a sua obra. Depois a letra B, e descansou no sétimo dia de toda a sua obra que tinha feito. Ainda no verso 2. Depois vem a letra B, novamente, porque nele Deus descansou de toda a obra que, como Criador, fizera. E a letra A, finalmente, na criação. Agora, entre as duas letras B, conforme você está vendo aí na tela, aparece a letra C, e essa é a frase central. Portanto, Deus abençoou o sétimo dia e o santificou. Ou seja, esse é o ponto principal. E por falar em bênção, essa bênção que aparece lá, a palavra não tem um significado estático, mas é um significado ativo. Essa bênção continua ativa em cada sábado. Quando chega o sábado e nós o recebemos e louvamos a Deus por isso e santificamos o sábado do Senhor,
então nós recebemos a bênção do Senhor. Assim, o sétimo dia, ele seria a completude. E nele você tem duas coisas. Você tem separação e bênção. E é por isso que ele é o dia de descanso. Primeira narrativa da criação, que vai de Gênesis 1:1 até 2:3. Nós temos este pacote especial mostrando como Deus, do nada, fez todas as coisas, deu forma, povoou, mas o grande objetivo de Deus era, ao descansar, estar com o ser humano. E aqui aonde é necessário estudar o que significa esse sétimo dia, o que significa essa estrutura. E ela é até repetitiva quando você lê. Por que essa mudança? Por que esse fecho? O que há de completo aqui? Então, quando nós olhamos o texto, nós poderíamos colocar da seguinte maneira. Primeira frase: Deus terminou no dia sétimo a obra que fizera. E observe que tem uma estrutura aqui. Você tem o sujeito Deus, aí você tem o verbo terminar, e aí você tem quando ele fez isso, sétimo dia, e o que ele acabou? A obra que fizera. Na próxima frase, nós temos novamente Deus com o pronome, e aí ele tem uma atividade. Quando ele termina, o que ele faz? E ele descansou no sétimo dia. Novamente, sujeito Deus, um verbo, descansou. Aí quando ele descansou? Sétimo dia. Do que ele descansou? Toda a sua obra que tinha feito. Próxima frase, novamente o sujeito Deus. E agora um novo verbo. Ó. Então observa, ele terminou, ele descansou e agora diz que ele abençoou. E aí a repetição, sétimo dia. E santificou. Ou seja, Deus agora, nesse sétimo dia, ele faz duas coisas. De forma especial, ele abençoa e ele santifica. E aí dá a razão por que ele está fazendo isso. Porque ele descansou de toda a sua obra que criara e fizera. Quando você para e olha essa estrutura, é impossível você não observar a significância desse dia e a centralidade em Deus, o Deus que faz. Aqui há uma repetição. O que mais se repete? Sétimo dia. Então, a importância dada pelo autor está no último dia. Nós já vimos que nos outros dias apenas uma vez é mencionado o dia. Aqui são mencionadas 5 vezes, de forma direta ou com pronomes. A grande atividade divina nesse dia é descanso. Essa é a grande atividade. E o resultado desse descanso é bênção. Bênção, dentro do contexto de Gênesis, está relacionada com conserto. Ou seja, nesse dia, Deus está fazendo um conserto. E o grande conserto está relacionado com o próximo verbo apresentado. Santificou. Então, nesse dia, Deus para, ele descansa e ele dá uma bênção para o dia e torna esse dia santo. E esse concerto Deus faz com o homem. Quando você olha aqui, não é apenas uma afirmação qualquer. Os verbos dentro desses 3 versos
eles estão no piel hebraico. O que é o piel hebraico? O piel hebraico ele é factivo, uma das formas de ser traduzido. Então ele direciona a atenção da pessoa para o resultado da situação à parte do evento. E em hebraico é um pouco diferente do que no português, onde nós temos o tempo como a parte principal. No hebraico, a ação é o foco do verbo. Por exemplo, você tem o refil, que é causativo. Então, ele se refere ao processo envolvido até completar a ação. Aqui não. Aqui é factivo. Então, tanto em Gênesis 2 como em Êxodo 20, quando fala que Deus terminou, descansou, abençoou, ele santificou, ali é uma declaração que, naquele momento, na proclamação da santidade do sábado, é o momento exato da criação que isso está acontecendo. Então é factivo, está acontecendo. A partir daquele momento, aquele dia é santo. E esse é o concerto. Essa é a bênção. É Deus parando para estar com o ser humano. Esse é o dia que Deus reservou, antes desse mundo ter qualquer mancha de pecado, para estar com o homem. Ou seja, o primeiro dia completo que Adão teve nesse mundo foi 24 horas ao lado do seu Criador. E ele estava ali para estar com Adão e celebrar a bênção da criação. E esse é o dia que ele também convida eu e você para estarmos com ele hoje e desfrutarmos dessa bênção e dessa santificação. Esse parar de Deus implica que ele, nesse sétimo dia, está descansando. Se ele está descansando nesse sétimo dia, dentro da narrativa, a indicação é que ele está aqui. Desde o primeiro dia da criação, já se percebe isso, porque ele diz, e aí ele olha e fala o quê? Oh, foi muito bom. Ele está aqui, ele está participando. E quem descansa aqui não é o homem, é Deus. Aqui não está dizendo que o homem descansou, está que Deus descansou. Significa que Deus parou. Ele parou para estar com o homem. Então esse também é um dia de relacionamento. Relacionamento com Deus, com a família, com os amigos, porque não é possível nós termos uma notícia tão maravilhosa como essa, que Deus criou todas as coisas e separou um dia especial para o ser humano ter aquele encontro com Ele e nós reservarmos apenas esses momentos para desfrutarmos sozinhos. Eu não confio de que, tirando esse tempo, eu vá conseguir resolver as minhas atividades. Eu deixo os relacionamentos sempre para depois. E o perigo de deixar os relacionamentos para depois é que a gente nunca consegue entrar no descanso. O que a Bíblia está dizendo é que eu preciso aprender a ter tempo. Com quem? Com Deus. Eu preciso me relacionar com Deus. Eu preciso me relacionar com as outras pessoas.